Shalom, shalom, bom dia. Como que vocês estão? Glória a Deus por mais um dia, por mais uma manhã gloriosa na presença do Senhor. Aleluia, por mais um dia. Glória a Deus por mais uma manhã. Glórias, glórias, glórias. Shalom, shalom. Bendito é o Senhor, provedor de tudo que vem da terra, todo alimento que vem da terra. Como que vocês estão? Shalom Mi, Shalom Marley. Mais uma semana que se inicia e se finaliza, né? Vamos dizer assim, sexta-feira, início de um dia para finalizar o final da semana de trabalho. Shalom, Reizinha. Nós estamos bem. Para honra e glória do nome do Senhor, nós estamos bem. E eu desejo que todos vocês também, que o grande amor de Deus esteja sobre todos nós, em nome de Jesus. Que nós possamos viver hoje um dia sobrenatural, na presença do Espírito de Deus. Amém? Como é bom estar na presença, né? Como é bom ouvir a voz do Senhor. O Espírito Santo essa noite me deixou dormir muito pouco. Falou muito, 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 muito ao meu coração, falou muito comigo. E esse é o melhor lugar onde nós podemos estar. O lugar de serviço, de ouvir, de entregar a nossa vida a Ele e declarar sem medo: o Senhor é o governador, é o Senhor que comanda, é o Senhor que me leva, é o Senhor que me conduz. O Senhor é o grande eu sou. É ter esse reconhecimento. Amém? E glória a Deus por isso. Hoje nós vamos nos lembrar durante todo o dia de Mateus. Deixa eu ver aqui. Mateus 24, 13, que diz para nós: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Se você está com a sua Bíblia, abre em Mateus 24, 13. Deixa eu ver aqui, vamos ler junto, da NTLH. Que diz assim: mas quem ficar firme até o fim será salvo. Aleluia. Aquele que perseverar, permanecer até o fim será salvo. Essa é uma verdade da palavra de Deus para a nossa vida no dia de hoje. Nesse mês que nós estamos exatamente vivendo isso, perseverando na fé, perseverando na presença de Deus, sem duvidar, sem se desviar, sem se distrair. Então eu te convido a viver esse dia de hoje sem distrações. Que toda distração da sua vida caia por terra, em nome de Jesus. Amém? Que você esteja focado, focada naquilo que é preciso fazer, sem se desviar, sem se distrair, principalmente, para que você venha ouvir a voz do Espírito, estar sensível à voz do Espírito Santo. Amém? Aleluia! As madrugadas têm sido uma bênção, têm sido poderosas sobre a vida de todos nós. A oração na madrugada, ela tem nos trazido força, coragem, refrigério, né? Nesses dias de turbulência, nesses dias que nós temos passado como dias de tempestades, não é? E aleluia, obrigada por podermos fazer isso, não é? Nós precisamos agradecer ao Senhor por podermos ouvir aquele que ora, por estarmos aqui lendo o Evangelho e tendo o entendimento. Então vamos orar, consagrando ao Senhor o nosso dia de hoje. Feche seus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, é na autoridade do nome santo de Jesus que nós estamos aqui reunidos no mesmo lugar, com o mesmo propósito de glorificar o Teu nome, exaltar o Teu nome e recebermos o conhecimento da palavra através do Senhor. Que o Senhor venha, Pai, a trazer a verdade no nosso coração, o alinhamento para a nossa vida, para a nossa alma.
Que o alimento da tua palavra do dia de hoje venha preencher todos os compartimentos dentro de nós que esteja vazio. Declaramos que somos totalmente dependentes do Senhor, que o Senhor é suficiente na nossa vida, o Senhor é tudo que nós precisamos. O Senhor nosso Deus, o grande eu sou, sentado diante do trono, é a nossa maior fonte de amor, de alegria, de paz, de mansidão, de saúde. O Senhor é a nossa fonte de prosperidade, o Senhor é o provedor da nossa casa. O Senhor é o único e o verdadeiro protetor da nossa vida e da nossa família. Por isso nós consagramos ao Senhor tudo o que nós temos, até a nossa vida. Reconhecemos que nem a nossa vida nos pertence, que o Senhor é dono de tudo, dono do ouro, da prata, dono de todos os bens que nós possuímos. E nós somos apenas administradores, administradores fiéis daquilo que o Senhor nos confiou. Por isso nós te pedimos, Pai, sabedoria, sabedoria do alto, para que nós possamos administrar tudo com responsabilidade, com amor e com excelência. Pai, eu gostaria, com muita humildade, de pedir ao Senhor para que o Senhor faça de novo. Faz de novo, Pai, na vida de todos nós. Faz de novo, Pai, na vida de cada um dos seus filhos e filhas que estão aqui nessa hora. Faz de novo, Senhor. Levanta de novo. Prospera, Senhor, mais uma vez. Dá, Senhor, mais uma oportunidade àqueles que buscam uma nova oportunidade para não errar, para fazer da maneira certa, para construir aquilo que o Senhor pede para que seja construído diante da rocha que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Coloca sobre nós, Pai, uma nova armadura que o Senhor nos concede usar, das armaduras de Deus. O capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, as botas do evangelho da paz, o escudo da fé e a espada do Espírito. Eu declaro que essa armadura está lavada no sangue do Cordeiro e nos protege por onde nós caminharmos. Obrigada, meu Deus. Obrigada, meu Deus. Eu abençoo a vida de cada um dos seus filhos que estão aqui agora. Declaro bênçãos sobre todos, sobre sua família. Declaro bênçãos de prosperidade. Declaro paz. E repreendo todo o demônio da distração. Repreendo e amarro todo espírito de distração e lanço no abismo agora em nome de Jesus. Repreendo e amarro todo demônio devorador das suas finanças, todo gafanhoto devorador agora, e lanço no abismo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, diante da Tua presença, nós declaramos e renovamos a nossa aliança contigo, da nossa fidelidade diante do Teu altar. Renovamos, Senhor meu Deus, nessa hora a nossa aliança de fidelidade aos nossos dízimos e às nossas ofertas. Para que dessa maneira, Senhor Deus, o coração do Senhor se alegre e o nosso tenha paz. A Tua palavra diz que quando nós somos obedientes ao Senhor e somos fiéis, o Senhor se levanta diante do trono para repreender todo demônio devorador das nossas finanças. Nós cremos na Tua palavra porque o Senhor não é homem para que minta. Eu entrego ao Senhor a vida de todos os seus filhos, Pai, que precisam de um milagre na área financeira. Que o Senhor venha com o Teu poder, com a Tua ordem e a Tua majestade, organizar todas as coisas que estão fora do lugar na área financeira dessa família, Pai. É isso que eu oro, Pai, e te peço com muito amor e reverência, em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigado, Jesus. Santo, santo, santo é o Senhor. Sejam todos bem-vindos. Que o grande amor de Deus esteja sobre todos vocês. Que a paz que Jesus nos prometeu, esteja transbordando sobre a nossa vida e sobre a nossa casa. Em nome de Jesus. Hoje nós vamos ler juntos Salmo 108. Eu te convido a abrir sua Bíblia se você pode. Se você não pode, procure se concentrar o máximo que você puder para receber a palavra. Amém? Em nome de Jesus.
Esse salmo, ele é um salmo mais curto, né? É uma oração pela vitória, mas ele é muito rico. É um salmo muito rico, ele traz para nós a combinação da adoração, da confiança, das promessas de Deus, da batalha que nós enfrentamos, da batalha que nós precisamos enfrentar todos os dias e da nossa dependência do nosso Pai, o grande eu sou. E mostra também para nós que quando nós olhamos para a luz, nós olhamos para Cristo, que é a luz da nossa vida, nós ganhamos profundidade. Esse salmo vai trazer isso para nós. Nós ganhamos profundidade na presença do Pai. Com Deus nós faremos grandes coisas. Essa é a confirmação dessa palavra. Com Deus nós faremos grandes coisas. Então ele vai reunir para nós. Salmo 108 reúne parte de outros 2 salmos. O Salmo 57 e o Salmo 60. Se você estuda e anota todas as manhãs, anota aí para depois você ler. Salmo 57 e 60 faz ligação com o Salmo 108. Então isso já nos ensina algo, que Davi reaproveita palavras que nasceram em momentos diferentes e transforma em uma nova declaração de fé. Então, é buscar aquilo que já aconteceu lá atrás, trazer para hoje, para renovar e fortalecer a nossa fé. Amém? Vamos ler juntos, em nome de Jesus. Versículo 1 diz assim: O meu coração está firme, ó Deus, bem firme. Acorde, eu cantarei hinos em teu louvor, acorde meu coração. Veja que aqui Davi, mais uma vez, fala com ele mesmo, né? Ele declara que o coração dele está firme em Deus. Então Davi começa falando sobre o coração. Sobre o coração. Antes da vitória exterior, existe uma postura interior. Nós precisamos mudar dentro de nós. Dentro de nós. Precisa mudar para aquilo que está fora. Para ser exteriorizado. Entende? A mudança dentro de nós exterioriza aquilo que nós queremos viver. Entenda que antes da vitória, então, exterior, existe uma postura interior. O que Davi disse? Meu coração está firme. O meu coração está firme, ele disse. Significa que apesar de tudo que está acontecendo, a confiança dele está estabelecida em Deus. E é isso que o Evangelho nos ensina. Apesar de toda a turbulência, todas as preocupações, tudo que os nossos olhos vê acontecer, o nosso coração está firme em Deus, está confiante no Senhor. Então, é verdade que todos nós temos vivido tempos de instabilidade, não é? Por mais que a gente procura não saber, as notícias ruins chegam, né? Existem crises financeiras, crises familiares, existem preocupações relacionadas à saúde, às finanças. Existe uma ansiedade que tem tomado as pessoas por excesso de medo. A ansiedade, ela é o excesso de medo. Quando a pessoa está cometida por muito medo, ela vive ansiosa, muita pressão profissional, né? Tudo isso é um caos, são conflitos que fazem parte de mudanças na vida de todos nós. Por isso, uma das maiores necessidades espirituais é manter o nosso coração firme em Cristo. Essa é a nossa maior necessidade, é manter a nossa vida no Senhor, o nosso coração nele, entregar a nossa confiança nele. Então, um coração firme não é aquele que nunca sente medo, não é sobre isso. Nós sentiremos medo, mas o medo não vai te dominar. O medo não vai roubar a paz do teu coração. Entende? É você dizer, eu continuarei confiando em Deus. Por isso que ele declara aqui, acorde meu coração. Ele diz assim, acorda, presta atenção onde você está. Glória a Deus. Versículo 2 diz assim, ó. Minha harpa e minha lira, acordem, eu acordarei o sol. O coração precisa estar firmado antes da batalha. Observa a ordem desse salmo. Davi ainda vai falar dos inimigos.
Ele vai falar dos inimigos ainda. Ele ainda vai falar de guerra, ele vai falar do que ele está enfrentando. Mas antes de qualquer coisa e de louvar com os instrumentos, logo de manhãzinha, ele fala para o coração dele. Ele fala com ele no coração. Essa ordem é muito importante para que a gente nunca se esqueça. Muitas vezes nós queremos vencer batalhas exterior antes de organizar aqui dentro. E não é assim que vai dar certo. Nós precisamos organizar aqui dentro para vencer o que nós estamos enfrentando fora. Entende? É dentro de nós primeiro. Antes de mudar uma situação, Deus vai mudar a nossa postura diante da situação. Entenda isso. Ele vai te fortalecer. Então, o louvor antes da resposta. Então, aqui no versículo 2, ele diz que a harpa e a lira dele precisam acordar, né? Acordem. Eu acordarei o sol. E o versículo 3 diz: ó Senhor Deus, eu te darei graças no meio das nações. Eu te louvarei entre os povos. Então, quero acordar a alvorada, ele diz. Eu quero despertar o dia com o meu louvor e adoração. Eu te louvarei, Senhor, entre as nações. Ele diz aqui. Davi não está esperando vitória para louvar. Prestou atenção? Ele não está esperando vitória para louvar. Ele louva antes da vitória. E é isso que nós precisamos aprender. Ele louva antes da vitória. Isso é fé. Isso é confiança. Louvar depois da resposta é gratidão. Então você louva antes é fé. E você louva depois é gratidão. Entende a ordem? Louvar antes da resposta também pode ser uma declaração de confiança, onde você diz: Senhor, eu confio em Ti, então eu já estou louvando porque eu creio na vitória. Eu confio, meu coração está no Senhor. Entende? Muitas pessoas dizem assim: quando Deus resolveu, eu agradeço. Eu vou prestar graças ao Senhor quando eu receber o milagre. Quantas vezes nós já ouvimos isso? Quantas pessoas nós já ouvimos dizer isso? Eu vou fazer um culto de ação de graças quando eu receber o meu milagre. Não, não é assim. Isso não é fé. A fé é prestar ação de graças ao Senhor antes de acontecer. É crer sem duvidar. É você orar sem duvidar que você vai receber o teu milagre. Porque Deus não é homem para mentir. Entende? Você precisa aprender a profetizar a tua fé, a falar da tua fé. Mesmo antes de enxergar a solução, você precisa dizer: eu sei quem Deus é. E foi exatamente isso que Deus falou muito comigo nessa madrugada. Ele ficou me trazendo muitas verdades de revelação de quem Ele é, para que eu nunca me esqueça. E você não pode se esquecer de quem Deus é. Não pode. Ele é o teu Pai, é o teu Criador, soberano. Tá tudo nas mãos dele. É Ele quem controla, é Ele quem dá e tira. Entende? Essa confiança, você precisa conhecer o teu Pai. Mas para você conhecer Ele, você precisa de um relacionamento, você precisa de intimidade, você precisa de tempo com Ele. Como você vai conhecer uma pessoa se você não tem tempo de conversar com ela? Você pode conhecer o teu vizinho de vista, mas você não conhece ele intimamente porque você não tem relacionamento. Você só conhece quem você tem relacionamento. Entende? Então comece a declarar quem Ele é. Comece a declarar quem Ele é o tempo todo. Chama o Senhor para mais perto de você. Deixa Ele falar mais com você. Dessa maneira você vai profetizar mais a sua fé, você vai ter a sua fé mais fortalecida. E o versículo 4 diz: o teu amor está acima dos céus e a tua fidelidade chega até as nuvens. Então, o amor de Deus é maior do que os céus. Você olha o céu e você vê, não tem fim, você não consegue enxergar o fim do céu. Aos nossos olhos é infinito. Entende? Davi coloca a sua confiança em Deus, no caráter de Deus, porque o caráter de Deus é imutável.
é diferente do caráter do homem. O caráter de Deus é imutável. O que é imutável? Aquilo que não muda, que sempre foi, é e permanecerá o mesmo sempre. Observe duas palavras aqui: amor e fidelidade. O teu amor está acima e a tua fidelidade chega até as nuvens. Então veja, a nossa esperança não está baseada na ideia de que tudo acontecerá exatamente como a gente quer, porque não vai. Se você pensa isso, já pode parar de pensar, porque não vai ser do jeito que você quer e nem na hora que você quer. É no tempo de Deus e como Ele determina que seja. Entende que a tua esperança, assim como nós temos meditado todos os dias, está em Deus, porque Deus continua sendo fiel. A tua esperança está na fidelidade de Deus, o grande eu sou. Entendeu? O amor dele é maior do que tudo que nós podemos enxergar, do que tudo que nós podemos imaginar. O amor de Deus por você não tem como medir. Nem na altura, nem na largura, nem na profundidade, nenhum tipo de dimensão não é capaz de ser medido o amor de Deus. Então é nisso que você tem que confiar. Entende? É nessa fidelidade que você precisa agarrar, se firmar. Amém? Oh, Deus maravilhoso. E o versículo 5 diz: ó Deus, mostra a tua grandeza nos céus e que a tua glória brilhe no mundo inteiro. Veja, a glória está acima de tudo. A glória dele está acima de tudo. Davi aqui muda o foco. Ele não está apenas pedindo vitória, entende? Ele muda o foco. Ele está pedindo que Deus seja glorificado. Que Deus seja glorificado. Isso muda completamente a oração. Então, em vez dele perguntar somente, Senhor, como eu posso vencer? Ele vai perguntar, Senhor, como que o teu nome pode ser glorificado através dessa situação? Pegou a chave? Ao invés de você perguntar, meu Deus, como que eu vou vencer essa luta? Você pergunta assim, Pai, como que o teu nome pode ser glorificado diante dessa luta que eu estou passando? Entendeu? O problema de uma fé centrada apenas na solução é que você vai buscar as coisas desse mundo para tentar resolver antes de Deus. Então a tua fé não pode estar centrada só nas soluções, ela tem que estar centrada para glorificar o nome do Senhor. Entendeu? Se você firmar a tua fé no dinheiro e nas coisas desse mundo, em relacionamentos, nos empregos, nos conflitos, não vai dar certo. Deus não se importa com essas coisas. Ele fica observando o erro que você está cometendo. Entende? Ele fica observando aonde está o centro da tua vida. Quem que está no centro da tua vida? Esse Salmo 108, ele nos chama para algo muito maior mesmo. A glória de Deus. A glória de Deus. Esse Salmo nos chama para viver a glória de Deus. Então, aprenda a fazer perguntas maduras ao Senhor. Entende? Aprenda a fazer perguntas maduras ao Senhor Deus. Pai, eu quero glorificar o teu nome. Então, como eu posso fazer? Como eu posso vencer? O que o Senhor quer que eu faça? Para que todos à minha volta olham e vejam que foi o Senhor que fez. Que foi o Senhor que agiu, porque eu, pela minha capacidade, eu não teria condições de realizar tudo isso. Como eu saio dessa dificuldade para produzir a glória do teu nome? É isso. E o que o Senhor quer produzir em mim através dessa luta? É assim que nós precisamos perguntar para Deus. O que o Senhor quer produzir em mim através dessa luta? E o versículo 6 diz que Davi diz assim: salva-nos com o teu poder, responde à nossa oração, para que o povo que tu amas seja salvo. Então, salva aqueles que o Senhor ama. Davi diz aqui. Davi pede intervenção. E veja que tem algo muito bonito aqui para nós, porque ele sabe que pertence a Deus.
Davi sabe que pertence a Deus. Você sabe? Você tem essa certeza? Eu tenho. Eu tenho certeza que eu pertenço a Deus. É isso que você precisa entender, que você pertence a Deus. Isso produz identidade em você. Isso produz identidade, para ninguém roubar a sua identidade. Quando alguém vier dizer assim, ó, você não vai conseguir, você não vai sair desse lugar. Aí você vai falar assim, ó, escuta aqui, Satanás, cala a boca agora, em nome de Jesus, porque eu sei quem eu sou. Eu sei quem o meu Deus é. Eu tenho a minha identidade de filha, de filho em Cristo, em Deus. Eu pertenço a Deus. Bate em retirada agora, em nome de Jesus. Entendeu o posicionamento que Deus quer que você tenha de identidade? Uma criança pequena, quando ela está na escola, se é um menino e ele é afrontado por um colega, o que ele fala? Eu vou chamar meu pai, não é? Eu vou chamar meu pai, não é? Identidade, certeza de quem é o pai, confiança. Sabe que o pai vai entrar na guerra, sabe que o pai vai chegar lá para defender, vai chegar lá impondo autoridade. Esse é o teu Pai Celestial, é o meu Pai Celestial, é o nosso Pai. Essa identidade você não pode deixar ninguém roubar de você. Permita viver essa certeza do Evangelho. Davi não está chamando como alguém completamente abandonado, não. Ele está clamando como alguém que sabe, eu sou amado por Deus. Eu sou amado por Deus. Você é amada por Deus. Entende? Deus te ama incondicionalmente. E nós amamos Ele exageradamente. Aleluia. Há uma conexão com Jesus aqui nessa parte. Somos alcançados pelo amor do Pai. Em Cristo, essa realidade se torna ainda mais profunda. Romanos 8 mostra para nós que nada pode separar os que estão em Cristo do amor de Deus. Pegou a chave? Nada pode separar os que estão unidos em Cristo do amor de Deus. Você está unido a Cristo? Aleluia! Jesus também nos revela. Jesus também nos revela Deus como Pai. Entendeu? Jesus trouxe Deus como o nosso Pai. Então, quando nós oramos hoje, nós estamos falando com o nosso Deus Pai pertinho. Ele não está distante, Ele está muito pertinho de nós. Por meio de Cristo, nós podemos nos aproximar com essa confiança na presença de Deus. E o versículo 7 diz assim, no seu templo Deus disse. Então Deus está dizendo aqui, vou até grifar aqui, ó. Deus disse, no seu templo. Deus disse. Quando eu vencer, dividirei a cidade de Siquim e repartirei o vale do Sucote entre o meu povo. Gileade é meu e Manassés também. Efraim é o meu capacete e Judá é o meu cetro de rei. Porém, Moabe será minha bacia de lavar e eu jogarei as minhas sandálias sobre Edom, como um sinal de que esse país é meu. Eu cantarei a minha vitória sobre os filisteus. Veja, a partir daqui aparece vários territórios e povos, a partir do versículo 7. Aqui Deus declara o quê? Você conseguiu entender o que Deus declara nessa parte? Porque foi Ele que disse aqui. Ele declara domínio. Deus declara domínio entre esses territórios e entre os povos. Siquém, Sucote, Gileade, Manassés, Efraim, Judá, Moabe, Edom, Filístia. Deus continua sendo soberano sobre todos os territórios. É isso que a palavra traz. Sobre todos os territórios, sobre todos os povos e sobre todas as circunstâncias. Davi, ele olha aqui para o mapa político e militar do seu tempo.
Olha para esse mapa do território dos povos. Deus olha e diz o quê? Tudo está debaixo da minha autoridade. Deus diz. Tudo está debaixo da minha autoridade. É como um sinal de que esse país é meu. É um sinal, tudo é dele. Entende? Tudo está debaixo da minha autoridade. Deus diz isso, porque ele é mesmo dono de tudo, tudo está debaixo da autoridade dele. Talvez o nosso território não seja um desses nomes que estão citados aqui, mas é qual? Sabe qual que é o seu território? Presta atenção. O seu território não é essas cidades que estão escritas aqui, como naquele tempo. Mas você sabe qual é o seu território? Que Deus tem autoridade soberana em tudo? A sua família, a sua vida profissional, as suas finanças, as suas decisões, os seus projetos, os seus relacionamentos, a sua vida espiritual. Tudo isso é o território de Deus. Tudo isso, ele tem total autoridade sobre a tua vida. Entende que nenhuma área da tua vida está fora da soberania de Deus? Todas as áreas da tua vida estão debaixo da soberania de Deus, do poder dele e do controle. Aleluia, Jesus. E o versículo 10 diz assim: ó Deus, quem me levará para dentro da cidade protegida por muralhas? Quem me guiará até Edom? Então, quem me levará à cidade fortificada? Entende? Quem me levará à cidade fortificada? Veja que Davi pergunta aqui: quem o guiará até Edom? Aqui aparece um grande desafio. Qual é o desafio que aparece? Aparentemente difícil, não é? É um desafio aparentemente difícil. Uma cidade fortificada, ela representa um obstáculo difícil de vencer, não é? Na maioria das vezes, esses desafios que a gente vê como difícil de vencer, pode ser uma crise, um caos que nós estamos enfrentando. Mas entende que todos nós encontramos nesse nosso tempo, na nossa vida, essas cidades fortificadas, situações que parecem grandes demais, resistentes demais, situações que parecem ser complicadas demais para nós, situações que a gente fala, é muito forte, é muito difícil, tá difícil de eu vencer, parece que eu não vou conseguir. Entenda que nada disso é maior do que Deus. Talvez a gente com certeza nós já pensamos: Senhor, parece que eu não vou conseguir. Parece que isso não vai mudar. Esse ciclo, ele tá se repetindo de novo e de novo e de novo. E por que eu não tô conseguindo enxergar uma saída? O que está acontecendo? Você tem que se perguntar igual Davi perguntou. Davi perguntou: quem poderá me conduzir até lá? A resposta é muito simples e nós já sabemos: Deus. Deus é o único que pode nos conduzir até esse lugar. Até esse lugar que é o lugar que é dele. É templo dele, é o território de Deus, entende? Se você está em um território que é um desses que eu falei agora, que você não entende, que não sai, que está difícil de sair desse lugar, fala: Senhor, eu creio sem duvidar que é só o Senhor que me tira desse lugar. É só o Senhor que pode me levar, me conduzir, assim como diz a tua palavra, até a cidade fortificada. Entende? Até a cidade fortificada.
Eu jogarei as minhas sandálias sobre Edom, diz o Senhor, como um sinal de que esse país é meu. É tudo do Senhor. Tudo é dele. Nada é nosso. Entenda isso. Existem batalhas que a habilidade humana não vai resolver, não consegue resolver. Davi era guerreiro. Davi era guerreiro. Ele tinha experiência, ele tinha soldados para guerrear. Mesmo assim, ele reconhece que não basta a capacidade humana. Esse princípio ele é extremamente atual para nós, porque nós devemos sim estudar, nós devemos planejar, nós devemos trabalhar, buscar aconselhamento também e desenvolver as nossas habilidades, mas nós não devemos transformar a nossa capacidade humana na nossa segurança, porque isso é um grande erro, é uma grande cilada do diabo. Entende? A nossa capacidade ela vem de Deus, o grande eu sou. Agora sobre o capacete de Efraim, né? Que a irmã perguntou, não lembro mais quem foi, acho que foi a Meire, né? Que perguntou sobre o capacete de Efraim. Aqui quando ele diz que Efraim é meu capacete, tá no versículo 8, né? Para nós, o capacete é uma figura de força, de proteção, não é? Uma proteção militar. Quando o homem vai para a guerra, ele coloca o capacete para proteger ali a área da cabeça. Então, ele representa proteção. Quando nós vestimos as armaduras de Deus, a gente não fala o capacete da salvação. O capacete protege a nossa mente, os nossos pensamentos. Amém? É uma proteção. Por quê? Tudo vem da mente, tudo nasce. Ó. Os olhos são as janelas da nossa alma. Os olhos vê, a mente pensa, o coração alimenta. O coração é alimentado daquilo que a gente pensa. Então aqui, Efraim, né, que a gente sabe, era uma das tribos mais numerosas e influentes da cidade de Israel e tinham uma grande importância militar. Então é importante isso para o nosso conhecimento. Por isso, quando Deus diz que Efraim é o seu capacete, a ideia é semelhante a que Efraim representa a força que protege a minha cabeça na batalha. Então, se você está na batalha, você veste um capacete, porque isso vai te dar força, vai te dar sustentação para que nenhuma seta contrária venha dizer para você no meio da batalha que você não pode, que você não vai conseguir, que você é fraco. Entende? A tua força vem de Deus, não vem das vozes estranhas desse mundo, muito menos das vozes estranhas do reino das trevas. Tá bom? É sobre isso. Então, Efraim é o capacete, que é a força e a proteção. E Judá, que também está descrito aqui, que é o cetro, traz o governo e a autoridade. Tá bom? Que já fica aí o conhecimento para vocês. Então, o versículo 11 diz assim, ó. Será que de fato nos rejeitaste? Será que não vais marchar com os nossos exércitos? Então aqui há uma expressão de sensação de abandono. Davi, ele traz uma sensação de abandono, ele está expressando o que ele está sentindo, né? Esse versículo ele é muito humano, porque ele retrata o sentimento de um homem, filho amado por Deus, mas ele expressa o sentimento, né? Davi reconhece que houve momentos em que parecia que Deus não estava agindo. Isso também acontece comigo e com você. Tem momentos que nós sentimos como se Deus não estivesse agindo, mas basta você abrir o teu coração para ele entrar com autoridade, para ele entrar com poder e ele mostrar que ele está assim ali, que ele está agindo, que ele está cuidando. Entende? Há períodos em que você pode pensar, Senhor, onde o Senhor está? Onde o Senhor está? Entende? Uma oração nem sempre vai ser respondida imediatamente. Muitas sim, outras não. Mas não significa que Deus não está ali ouvindo. Eu creio sem duvidar que Deus ouve todas as nossas orações. Eu creio sem duvidar no nome santo de Jesus Cristo, na autoridade do Cristo, que Ele concedeu a nós através da oração, do nosso tempo com o Senhor. Busque essa verdade. Busque essa verdade sobre a tua vida. Se posicione como filha, filho amado. Entende? Você não está abandonado, você não é abandonado. Entenda uma coisa, Jesus também enfrentou experiências de angústia. Jesus também experimentou do silêncio de Deus. Na cruz, Jesus clamou, meu Deus, por que me abandonaste? Jesus, nosso amado,
nosso Senhor e Salvador, aquele que está levantado, que está de pé diante do trono hoje, vivo, intercedendo por nós. Ele experimentou disso, então por que que nós vamos deixar a nossa fé morrer? Porque a gente não está ouvindo Deus falar com a gente no tempo que a gente quer. Não é na hora que a gente quer, é na hora que Ele quer. Às vezes eu passo horas orando durante o dia, esperando Deus falar comigo, Ele não fala. Sabe que hora que Ele vai falar? De madrugada. É no tempo dEle. É a hora que Ele não deixa a gente dormir, que Ele nos desperta. E aí você fala, nossa, de novo, por que eu tô acordando nesse mesmo horário? Tá acordando porque Deus quer falar com você. Vai lá, botar teu joelho no chão e vai orar para Ele falar com você. Não adianta você tentar dormir, porque você não vai conseguir dormir. O Espírito Santo não vai deixar você descansar, porque quando Deus quer falar com você, Ele vai te acordar de madrugada. E aí você vai falar, meu Deus, por que eu tô acordando todo dia nesse mesmo horário? É porque Deus quer falar com você. Ele não vai falar a hora que você tá orando ali de dia, porque não é na tua hora e no teu tempo. Entende? Não é a hora que você tá orando, é a hora que Ele quer falar. E isso é para todas as coisas da nossa vida. Entende? Jesus passou por isso. Nunca se esqueça que Jesus na cruz, naquela hora de maior sofrimento, Ele disse, meu Deus, por que me abandonaste? Então, não queira ser melhor do que Jesus. É no tempo de Deus, Ele vai falar com você. Entende? Aqui, quando Davi traz essa lembrança para nós, essa ligação, né, dessa palavra de Jesus, está fazendo aqui uma ligação com Salmos 22. Isso nos mostra que Jesus conhece profundamente a nossa experiência humana, porque Ele veio como homem. Jesus chorou como você chora, Jesus sentiu todas as dores que você sente. Entende? Jesus veio na frente para passar por tudo aquilo que nós passamos, para Ele mostrar para mim, para você assim, ó, não para, não desista. Eu venci o mundo. Se você estiver comigo, você é vencedor também. Você vai vencer porque eu venci o mundo. Eu venci a morte, eu venci todas as feridas desse mundo. Eu venci todas as humilhações, todas as acusações. Entende? Jesus, Ele é tudo para nós. Não saia da presença. Hebreus nos apresenta Cristo como aquele que pode se compadecer das nossas fraquezas, porque Ele pode. Então, quando você atravessar momentos de profunda angústia, nós não somos diferentes do Salvador. E nós não podemos nos sentir melhor do que Ele. Jesus passou por tudo isso, entende? Então, quando você atravessar momentos de angústia profunda, nós temos um Senhor, um Salvador, entende? Que nos ama, que sentiu todas as dores que nós sentimos antes de nós, que sofreu por nós. Aleluia! E o versículo 12 diz assim, ajuda-nos a combater o inimigo, pois o auxílio dos seres humanos não vale nada. Olha a verdade do evangelho para nós. A ajuda do homem não vale nada para nós. A ajuda humana, ela é limitada, limitada. O homem só pode te ajudar limitadamente, mas Deus não tem limite. Deus não tem limite para te ajudar. Entende? Meu Deus, ajuda-nos a combater o inimigo. Então Davi aqui, ele não está dizendo que as pessoas nunca podem nos ajudar, não é isso. Ele está dizendo que só Deus pode nos ajudar verdadeiramente com todo o poder e autoridade. A Bíblia valoriza sim a comunidade, a amizade, o conselho e a comparação. Mas o que aqui ele está dizendo é que a ajuda humana tem limites. Entende? O homem ele só vai até um lugar, ele só vai até um determinado limite, porque Deus dá ao homem a limitação para que todos saibam que Ele é o soberano, que é Ele que manda, é Ele que governa. Existem lugares onde o dinheiro não resolve. Pode ter todo o dinheiro do mundo, aquilo que vai ser resolvido é só por intervenção divina. Existem lugares que influência não resolve, conhecimento não resolve, conexões não resolve. Chega um momento que nós precisamos reconhecer: Senhor, eu dependo de Ti. Senhor, eu preciso que o Senhor entre aqui com providência. Eu preciso que o Senhor entre aqui, que o Senhor se levante diante do trono. Eu te entrego essa causa, Pai.
Eu te entrego essa causa porque só o Senhor para resolver essa causa na minha vida. Não tem como, não tem meios de ser resolvido se não for o Senhor. Entende? Esse é um dos grandes problemas dos nossos dias. É confiar nas coisas desse mundo. Confiar nas coisas desse mundo é um grande problema. É uma grande cegueira espiritual. E muitas pessoas estão se perdendo nisso. Estão se perdendo na tecnologia, estão se perdendo na inteligência artificial, estão se perdendo em muitas informações, em ferramentas que não tá levando para a verdadeira vida que tem que viver. Entende? Tudo isso pode ser hoje sim extremamente útil, mas as pessoas não podem se perder. E as pessoas não podem fazer disso um Deus. As pessoas não podem fazer dessa tecnologia, dessas coisas que estão tomando o mundo um Deus, porque não é. Isso é útil, é para ser usado para ser útil, mas não para te dominar. O perigo não está em utilizar esses recursos dessas tecnologias avançadas. O perigo está em transformar tudo isso na tua fonte final de segurança. Isso não é a tua fonte final de segurança. A tua fonte final de segurança é Deus, é o Senhor. E o versículo 13, que é o último versículo desse salmo, diz assim: com Deus do nosso lado venceremos. Ele derrotará os nossos inimigos. Então toma posse dessa verdade. Com Deus conquistaremos a vitória. Ele pisará os nossos adversários. E ele pisa mesmo, porque ele não é homem para que minta. Ele pisará nos nossos adversários. Esse é provavelmente o versículo central desses salmos. Observa uma coisa. Ele não diz aqui sozinhos faremos grandes coisas. Não está dizendo isso. Não está dizendo que sozinho você é capaz de fazer grandes coisas. Não está. Está dizendo com Deus. Com Deus. Com Deus. Traz para você. Traz para a primeira pessoa essa frase. Com Deus do meu lado eu vencerei. É isso que a palavra está dizendo. Ele derrotará os meus inimigos. Entende? Muitas vezes nós precisamos meditar o evangelho trazendo para a primeira pessoa. Porque Deus quer falar com a gente. Ele quer nos lembrar que ele não é homem para mentir. Entende? Então essa expressão muda tudo. Com Deus. Com Deus. Isso não significa passividade, tá? Davi não está dizendo Deus fará tudo enquanto eu estou parado. Não. Claro que não. Nós precisamos estar em movimento. Nós precisamos fazer a nossa parte. Davi era guerreiro, ele guerreava, ele planejava, ele lutava, assim como você. Você trabalha, você faz os seus planos, você tem os seus sonhos, você levanta todos os dias para trabalhar, você tem ali todo o seu projeto, todo o trajeto da sua vida, do seu dia. Você continua, assim como Davi. Ele era guerreiro. Ele fazia tudo o que tinha que fazer durante o dia. Mas ele entendia uma coisa, que no final daquele dia, assim como no final do teu dia, a vitória vinha do Senhor. Porque é o Senhor que sustenta, é o Senhor que te fortalece, é Ele que te abençoa com a tua capacidade de inteligência, porque Ele coloca a sabedoria junto com a sua inteligência. Porque a inteligência humana sozinha não serve para nada, a não ser para fazer coisas erradas. A inteligência humana precisa estar conectada à sabedoria divina. Entenda isso. Porque tendo sabedoria sobre a sua vida, você usa da tua capacidade de inteligência para agir de acordo com aquilo que Deus quer que você faça, para que o seu trabalho seja um instrumento nas mãos de Deus, para que aquilo que você faz profissionalmente possa levar a alegria na vida das pessoas, que as pessoas se sintam abençoadas e não só servidas por aquilo que você vende ou por aquilo que você faz, entende? Para que as pessoas se sintam amadas. Entende que você precisa estar em movimento para que Deus te sustente e a vitória venha sobre você dia após dia, porque é de glória em glória que nós vivemos. É dia após dia. Hoje você recebe uma vitória de Deus, mas amanhã tem uma outra para ser vencida. Todos os dias nós temos uma luta, uma guerra para ser vencida com Deus, sempre com Ele. Então entende que existe uma parceria? E essa parceria é linda, é maravilhosa. Responsabilidade humana e dependência de Deus.
Essa é a palavra de hoje. Responsabilidade humana. Nós precisamos ter responsabilidade, mas nós também precisamos ser totalmente dependentes de Deus. Amém? É sobre isso. Nós não fazemos aquilo que nos cabe. Nós fazemos aquilo que Deus quer que você faça, porque é o que vai além. Entende? Nós precisamos confiar em Deus para que o que Ele quer que aconteça em nós vá além das nossas limitações humanas, além das nossas capacidades humanas. Existe uma conexão com Jesus também aqui nesse versículo. A vitória definitiva. No contexto original, Davi está falando sobre os inimigos militares, não é? Mas no Novo Testamento aparece uma vitória ainda maior para nós. Jesus vence aquilo que nenhum exército humano conseguiria vencer: o pecado. Jesus venceu o pecado. Jesus venceu a condenação. Jesus venceu a morte. E em Colossenses 2,15 também traz para nós, fala de Cristo. Cristo triunfando sobre poderes e autoridades das trevas. Toma posse dessa verdade que Deus fala para você hoje. Só em Cristo você pode vencer a autoridade e os poderes das trevas. Sem Ele você não pode. Sem Cristo você é derrotado pelo reino das trevas. Entende isso? Não tem como caminhar nessa vida sem estar em Cristo de verdade. De verdade. De verdade, quando eu digo, é de verdade mesmo, no teu secreto. E não perante as pessoas. Porque você pode enganar quem você quiser, mas a Deus você não engana. Você pode falar palavras lindas para as pessoas e ser tudo mentira. De Deus você não esconde nada. Imagina você no dia do juízo. A criatura diante do Criador. Sem máscara. E aí? Não tem como mentir. Isso te traz paz quando você se lembra? Ou isso te preocupa? Examine-se a si mesmo. O tempo de mudar é agora. Deus não negocia o pecado. Deus não negocia o pecado. Pecado é pecado. Não existe pecadinho e pecadão. Pecado é pecado. E Deus não negocia. Você precisa se alinhar, se posicionar e decidir ter uma vida santa, viver em santidade e dizer não àquilo que você está enxergando que não é coerente, que não está certo, que não te cabe mais, que está ficando desconfortável sustentar. É hora de soltar para viver todas as promessas de Deus sobre a sua vida e viver a vitória que o Evangelho nos promete. Então, com Deus nós faremos grandes coisas. É isso que o Evangelho diz. Deus está te dando uma nova oportunidade hoje para você alinhar aquilo que precisa ser alinhado. A nossa maior vitória não é conquistar coisas materiais. Essa não é a maior vitória. É importante nós conquistarmos, sim, coisas para a nossa vida, para o nosso conforto, mas isso não deve estar em primeiro lugar, não deve roubar o teu coração, muito menos sentar no trono de Deus. A nossa maior vitória é estar na presença de Deus. É aquilo que Cristo conquistou para nós na cruz. Entende? É aquilo que Cristo conquistou por nós na cruz e na ressurreição. Esse Salmo 108, ele traz para nós que esse capítulo, na verdade, ele pode ser aplicado em grandes áreas da nossa vida. Em 4 áreas, vamos dizer assim, da nossa vida. Entende que quando o nosso coração está abalado, quando o teu coração estiver abalado, diz assim, ó, o meu coração está firme em Deus. Muda a estratégia. O meu coração está firme em Deus e não firme na circunstância. Entende? O teu coração tem que estar firme no Senhor. Quando você ainda não tiver a resposta da oração que você está orando, louve. O Salmo ensina a louvar antes da vitória chegar, antes do milagre chegar. Entende? Louve, não porque você está fingindo que o problema não existe. Não, o problema existe. A necessidade do milagre existe. Mas você está louvando porque você crê sem duvidar que Deus é Deus e que Ele tem um caráter imutável e que se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Que Deus continua sendo o mesmo.
Quando você encontrar uma cidade fortificada, lembra? Uma crise, uma dificuldade, pergunta assim: Senhor, como eu devo enfrentar isso? O que isso precisa me ensinar para glorificar o nome do Senhor? Não se apoie somente nas suas próprias forças, porque a sua força é totalmente limitada. E quando os recursos humanos chegarem no limite, lembre-se que com Deus, assim como está escrito no último versículo, com Deus do nosso lado, nós venceremos grandes coisas. Grandes coisas nós faremos junto com Deus. Sozinho nós não podemos fazer nada. Então, a progressão espiritual desse salmo, ela é coração firme, louvor, lembrança do amor de Deus, declaração da soberania dele, reconhecimento da limitação humana, porque nós somos limitados, dependência de Deus, nós somos dependentes dele, e a vitória. Nós seremos vitoriosos. Amém? Essa é uma ordem muito importante para nós. Davi não começou esse salmo olhando para o inimigo. Ele começou dizendo: acorde meu coração. Ou seja, olhe para o teu grande Deus, olhe para quem te ama, olha para quem te protege. Davi começou desse jeito, esse salmo, e não olhando para o problema. Amém? E glória a Deus por isso. Se tivéssemos que resumir aqui a conexão com Cristo, nós poderíamos dizer sem dúvida sim, que Davi confiava que Deus lhe daria vitória sobre todos os inimigos. Em Jesus, Deus nos revela a vitória definitiva sobre aquilo que realmente nos separava dele. Entende? A cruz parecia derrota, mas não era. Se tornou vitória. O túmulo não parecia o fim, o encerramento, mas não foi. Foi um lugar da ressurreição de Cristo. Então, nem sempre aquilo que parece derrota diante dos teus olhos representa derrota nos propósitos de Deus. Para de acreditar naquilo que você está vendo. Para de acreditar para de confiar nas circunstâncias ao seu redor. Chega. É hora de voltar para Cristo. É hora de confiar em Deus. Se as pessoas olhassem para o túmulo de Cristo somente, ia falar: acabou, já era. Não é assim que falam hoje? Só que não. Cristo ressuscitou. É sobre isso. Então, talvez existam áreas na sua vida que parecem uma cidade fortificada. E a hora que você pensar assim: como que eu vou atravessar isso? Lembra que é preciso reconhecer que existe a dificuldade, mas que também existe algo muito maior. Além, muito maior do que qualquer dificuldade. Um Deus grandioso, soberano, majestoso, que está presente o tempo todo na tua vida. Por isso a tua confiança deve estar nele. Amém? E não nas pessoas. Aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada, meu Deus. Que palavra linda. Obrigada, Jesus. Que você guarde no teu coração, que o teu coração precisa ser despertado para olhar mais para o alto e olhar menos para o problema. O problema é limitado e Deus não. Acorde, ó, o salmo começa: acorde meu coração. Amém? É como se dissesse assim, ó, se você pegar o primeiro e último versículo, diz assim, ó: acorde meu coração, não é? Aí diz assim, ó: com Deus do meu lado, eu vencerei e ele derrotará os meus inimigos. Ou seja, ei, para de olhar para o problema, olha para quem está do teu lado e vencerá os inimigos. Amém? Aleluia. Obrigado, meu Deus. Aleluia. Vamos orar e agradecer ao Senhor por esse tempo. Glória a Deus. Feche os seus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome santo de Jesus Cristo, nós te damos graças, nós louvamos e engrandecemos o teu nome, porque toda honra e toda glória é do Senhor e sempre será. Eu consagro, Pai, esse ministério ao Senhor, a minha vida. Declaro que o Senhor tem toda a liberdade de falar com todos nós, todos os dias, Pai, todas as manhãs. Eu te agradeço porque hoje o Senhor falou de maneira poderosa e assertiva no coração de todos nós, como uma espada de dois gumes,
O Senhor nos traz a transformação por dentro e por fora, porque aquilo que nós transformamos dentro de nós reflete nas nossas ações, nas nossas palavras, nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos. Pai, eu declaro restauração de mente sobre os seus filhos. Eu declaro, Pai, fortalecimento sobre todos os cansados e sobrecarregados. Eu declaro, Pai, um dia de vitória na tua presença em nome do Senhor Jesus. Declaro que o Senhor trará respostas, estratégias diante esse tempo, Pai, que cada um está passando, que o Senhor conhece, o Senhor tudo vê, o Senhor tudo ouve. Pai, diante de todas as situações, eu creio sem duvidar que o teu amor, Senhor Deus, e o teu caráter é imutável. E o Senhor entra com providência diante de cada causa de cada um dos seus filhos, Pai. Eu entrego diante do teu tribunal, Senhor, a causa de cada um dos seus filhos nessa manhã, pedindo que o Senhor entre com providência, que o Senhor haja conforme a tua vontade soberana sobre a vida de todos, Pai, em nome de Jesus. Eu declaro proteção do alto sobre a casa de todos os seus filhos e filhas nessa hora. Eu declaro, Pai, que os negócios, que cada vida aqui, Pai, presente, estão protegidos pelas tuas mãos. Eu apresento, Pai, o cônjuge de cada um de nós. Eu apresento os nossos filhos. Eu apresento a vida dos nossos pais. Eu apresento, Pai, a vida de toda a nossa parentela e peço para que o Senhor visite o coração de todos eles que ainda não te conhecem, Pai, para que eles venham conhecer do teu amor, para que eles venham viver a verdade do Evangelho, Pai, e receberem a cura, a libertação e a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que eu oro, Pai, e te agradeço, declarando bênçãos e proteção sobre cada pessoa que está aqui, Pai, para esse final de semana. Declaro bênçãos sem medidas sobre todos, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Aleluia. Amém? Deus te abençoe. Tenha um final de semana abençoado, em nome de Jesus. Que você possa hoje viver o amor de Deus. O amor de Deus de maneira a ouvir e obedecer e a também ver os pequenos milagres que o Senhor faz todo o tempo na tua vida. Amém? Em nome de Jesus, mantenham-se firmes no jejum, mantenham-se firmes no propósito, mesmo que não esteja sendo fácil e a gente sabe que não tá, né? Mas nós vamos manter firme em nome de Jesus, dia após dia, oração após oração, madrugada após madrugada. Amém? Em nome de Jesus, amo cada um de vocês. Recebam o meu abraço, o meu amor por vocês. Vocês estão nas minhas orações toda a madrugada. E hoje nós estamos saindo daqui a pouquinho para a matriz da Global Fire, lá em Indaiatuba, para nós estarmos lá amanhã no culto que vai ter lá, do Ignis, dos jovens, tá bom? Vou levar todos vocês no meu coração em oração também, tá? Amo vocês e até segunda-feira, 7 horas da manhã. Em nome de Jesus. Tchau!